E aí, bora resolver essa questão 36 da Unesp de 2023 sobre história do Brasil, independência aí do Brasil? Bora! Fala, seu louca, seu louco! Prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber. Mais uma questão da Unesp aí para você, 2023, questão 36 aqui. Questão aí sobre história do Brasil, emancipação do Brasil aí. Mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho para receber as informações quando vão sair vídeos novos. E estão saindo vídeos novos todos os dias aí, hein? Resolução de exercício e outras coisas mais que vão aparecer pra gente aí também. Mas também se inscreva aí, né, nas outras plataformas aí, segue o Prof. André aí em todos os lugares aí, menos numa rua escura aí que eu tenho medo. Mas vamos lá para essa questão aqui. Primeiro de tudo, vou ficar menorzinho para você, para a gente conseguir ler o texto aqui. E a gente já começa com esse texto falando aqui, ó, foi sem dúvida entre os meses de janeiro e outubro de 1822 que o Brasil finalmente se fez independente. Aí já começa a ir para lá. Professor, a independência do Brasil não foi em setembro de, né, 7 de setembro de 1822? Nossa, freak frio! 7 de setembro de 1822? Foi, mas o que ele já está dizendo aqui é que entre janeiro e outubro, né, um pouquinho depois da proclamação mesmo da independência, lá, as margens plácidas do Riacho Ipiranga e tal, você já teve a situação já, né, rolando aí, pode falar lá o dia do Fico também, já tinha rolado já, muito antes do 7 de setembro. Então, mas vamos lá. Aí foi sem dúvida entre os meses de janeiro e outubro de 1822 que o Brasil finalmente se fez independente. Isto é, separou-se de Portugal. Nada garantia que essa independência seria duradoura, é verdade, mas foi entre esses meses que ela se concretizou. Então, ó, foi entre esses meses que ela se concretizou. A independência do Brasil, nossa, tudo torto aqui. A independência do Brasil, nossa, ela se concretizou então nesses meses aí, né? Exigindo esforços posteriores de consolidação. Pode falar aí esforços posteriores de consolidação, como reconhecimento externo da independência do Brasil por países como Inglaterra, Estados Unidos, países também aqui da América Latina, também as chamadas guerras de independência, a própria situação aí de elaboração de uma Constituição, que por sinal, né, vai ser aí, na verdade, outorgado uma Constituição lá pelo príncipe, ou melhor, né, pelo rei agora, Dom Pedro I, mas vai lá. Posteriores de consolidação, mas seriam antes esforços de reforço de algo que já existia do que de criação abrupta de algo novo. Então, essa ideia de que está rolando já uma série de situações que encaminham para a independência muito antes do 7 de setembro, né? E também depois aí para se consolidar. E o que, afinal, ocorreu no dia 7 de setembro de 1822? Que é o lance lá do Riacho do Ipiranga, né? As margens plácidas, e dizem as más línguas fétidas, porque falam que ele parou, né? O Dom Pedro lá parou para dar uma obrada, que é um nome bonito aí para defecar, então. Mas um pequeno acontecimento que não foi imediatamente valorizado, justamente por não ser de grande importância. Então não é de grande importância aqui, segundo o texto, por favor, em comparação com os demais, né, acontecimentos aí que tinham ocorrido. Então, ó, tem dia do Fico, tem de repente lá o Dom Pedro, né, rompendo com as cortes portuguesas, enviando autoridades, soldados, militares de volta para Portugal, né? Então, e ainda ocorreriam naquele ano, né, o 7 de setembro, por exemplo. Ou posteriormente. Mas que posteriormente se tornaria o principal marco da memória da independência. Então, qual que é o principal marco da memória da independência? É o Grito do Ipiranga lá, né? Também vai aparecer depois lá o quadro lá do Grito do Ipiranga e tal, mas um marco da memória. Então, da criação aí de uma data, né, comemorativa da independência do Brasil e não da história. Então, de que historicamente teria muito mais peso, é claro, né, esses episódios aí que aconteceram muito antes ou a consolidação posterior, né, do que necessariamente só o grito da independência lá. Ao tratar da independência do Brasil em relação a Portugal, o excerto enfatiza, né? Então ele reforça aí o quê? Ele reforça que o caráter processual da emancipação, que resultou de diversas articulações e ações políticas, bom, primeiro, caráter
processual. Isso aqui não é de processo, né? Ah, vou processar você. É um caráter processual no sentido de que a independência do Brasil, ela foi um processo histórico que, na verdade, não aconteceu do nada, né? Foi um processo que foi sendo construído aí por uma série de situações associadas também ao período lajoanino, né? De 1808 a 1821, todo aquele momento, né? Ou 1822, né? Mas todo aquele momento que nós tivemos lá justamente sobre, né, a família real portuguesa aqui no Brasil e que com a abertura dos portos, tratados de 1810, acabou acelerando a independência, né, do Brasil. Então, o caráter processual da emancipação, que resultou de diversas articulações, ações políticas, dia do fico, articulações lá com, né, o pessoal da imprensa, com a elite agrária, com até os maçons, por exemplo, essa alternativa A, porque analisa lá justamente como um processo a independência do Brasil, não como algo fortuito, tá muito interessante, já diria o cowboy e o garoto vaca. Lembrando lá, letra B. Esse, né, o excerto ali, ele enfatiza a independência do Brasil em relação a Portugal, né, no caso com a negociação entre colônia e metrópole, não falou nada de negociação, né, entre colônia e metrópole. Na verdade, essa negociação vai ser quando você tem lá o reconhecimento externo da independência por Portugal. Até lembra, em troca lá do título honorário de imperador do Brasil ao Dom João VI e também uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, que parte era assumir lá uma dívida, né, de Portugal com a Inglaterra, e o resto lá era pagar mesmo dinheiro para o governo português. Mas que assegurou o caráter pacífico da emancipação. Bom, a proclamação, a gente poderia falar que ela foi pacífica, mas a consolidação não, porque ocorreram guerras de independência em várias regiões lá do Nordeste, por exemplo, também até na província Esplatina, que hoje é o Uruguai, e que nessa época era do Brasil, né, porque o Dom João VI tinha anexado lá anteriormente. Então, o texto lá não enfatizou isso aí, essa negociação e nem esse caráter pacífico. Portanto, a alternativa B está belamente errada. Vamos para a alternativa C aí para você. Na alternativa C, o texto enfatiza o esforço do príncipe regente, que é o Dom Pedro I, que visava promover a consolidação da emancipação política brasileira. Não falou desse esforço, né? Na verdade, aí o que ele falou foi dessa concepção de que talvez ocorreu, né, uma série de episódios aí que teve muito mais relevância na construção da emancipação política brasileira do que necessariamente aí, né, só o 7 de setembro lá. Então, essa alternativa C está corretamente errada. Vamos para a letra D, então, agora. O texto enfatiza o imediatismo do gesto ruptural, tipo, foi imediato assim, o 7 de setembro lá, né, que é a ruptura e tal. Não, teve todo um processo de construção, dia do fico, esse lance de, como falei, de enviar de volta para Portugal autoridades militares portugueses. Tem também até a convocação lá de eleições para uma Assembleia Constituinte, né, ainda na regência de Dom Pedro. Mas esse gesto ruptural que provocou surpresa na população de toda a colônia, é aquela coisa assim, surpresa na população de toda a colônia, não. Tem aquela relação de que a população brasileira basicamente foi espectadora em vários episódios importantes, como a emancipação política do Brasil e a proclamação da República. Mas daí falar que surpresa de toda a colônia, não, porque tinha galera que estava com o Dom Pedro lá também, né? Se for ver elite agrária, intelectuais também, jornalistas, né? Também a galera ligada, como já falei, à maçonaria e tal. Então, né, surpresa e tal, talvez tenha provocado na galera mais distante aí dos centros políticos, né? Como Rio de Janeiro, São Paulo e tal. Mas a letra D está deliciosamente errada, tá errada isso aí. A letra E, então, aí. A percepção imediata da importância dos eventos ocorridos às margens do Riacho Ipiranga, que é quando o Dom Pedro I, né, na verdade ainda príncipe regente Dom Pedro, voltando lá de Santos, né, depois de ter visitado lá uma das mais famosas amantes dele, né, a Marquesa de Santos, a Domitília de Castro, que então ele justamente, né, voltou ali, proclamou a independência lá no Riacho do Ipiranga, enquanto voltava lá para,
né, o Rio de Janeiro, e de que essa percepção imediata do evento ocorrido às margens do Riacho do Ipiranga, que mudaram politicamente o país, na verdade, o que ele está falando é a percepção, na verdade, da construção dos meses, né, que antecederam aí a proclamação da independência no Riacho do Ipiranga lá, né, até que ele não teria falado independência ou morte, mas que ele teria falado, declara o Brasil aí separado de Portugal. Portanto, a alternativa E não trata dessa percepção imediata e essa E está exatamente errada aí. Portanto, a alternativa A, se você, né, acompanhou comigo aqui, é a alternativa A a mais correta nesse exercício. É isso aí. E espero que você tenha gostado da resolução desse exercício aí. E é óbvio, se você ainda, não deu like no vídeo, não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Se inscreve aí, traz mais gente aqui pro canal aí, fala que os vídeos são muito bons e segue a gente aí no Instagram, no Facebook, né? Tudo aí que tiver para seguir a gente, então, hein? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolução de exercício e até o próximo aí, hein? Falou, valeu!